que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Amém? Pode retomar seu assento, em nome de Jesus. Esse assunto é um assunto importantíssimo para a igreja, que é a temática do Espírito Santo. E a igreja, e quando falo de igreja, me refiro mesmo à igreja universal, o corpo de Cristo. Ao longo dos seus mais ou menos 2000 anos de história, ela negligenciou, de certa forma, no fazer teológico, muitas das vezes até mesmo na vivência da igreja, a doutrina e a pessoa do Espírito Santo. Isso começou a mudar a partir do século passado, com o surgimento do movimento pentecostal. O movimento pentecostal surgiu como um protesto à negligência que a igreja acabou fazendo ao longo dos anos, à doutrina do Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo esteve ausente nos 2000 anos de história da igreja. Significa que a temática foi muito pouco desenvolvida. Quando paramos para pensar, por exemplo, nos 8 primeiros anos da história da igreja, conhecida como patrística, o assunto era cristologia. E os pais da igreja, alguns deles inclusive, negligenciavam, embora crescem na divindade do Espírito Santo, principalmente os do Ocidente, eles tinham dificuldade, receio de falar, escrever sobre. Quando chega a Idade Média, a ênfase também era outra. Na Reforma Protestante, outra ênfase, salvação. Ao ponto de quando vai sistematizar a teologia da Reforma, homens como Calvino, por exemplo, na sua Instituta, nós não encontramos um capítulo sobre o Espírito Santo. Depois da Reforma tem a pós-Reforma, e ali só piora, porque o racionalismo vai dominar mais ainda a igreja, porque tudo vai ser explicado a partir da racionalidade. Vai ser ali, no final do século XIX, como estou dizendo, sempre vai ter alguém que vai levantar, que vai despertar o povo. Mas é no final do século XIX, começo do século XX, que o movimento pentecostal vai surgir com essa veia muito forte. A importância, a vivência, a dimensão experiencial da fé cristã, enfatizando o Espírito Santo. É por isso que o século passado é conhecido como o século do Espírito Santo. Porque o movimento pentecostal surgiu e com o seu surgimento, a doutrina da pneumatologia ou do Espírito Santo foi muito enfatizada. Ao ponto de que não se produziu em 1900 anos de história da igreja, tanto sobre o Espírito Santo como no século passado. Os últimos 50 anos da história da igreja, se produziu muito mais conteúdo sobre o Espírito Santo do que em 1900 anos de história da igreja. E nós somos frutos disso. Eu, você, a comunidade de Deus vivo é fruto desse movimento pentecostal que surgiu no século passado, enfatizando o Espírito Santo. Então essa noite e esse tema tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque nós somos pentecostais.
Nós pertencemos a um movimento que está dizendo: o Espírito Santo não pode ser negligenciado, o Espírito Santo não pode ser deixado de fora. Enquanto fizemos teologia, enquanto cultuamos, enquanto pensamos igreja, enquanto pensamos em estratégia para ganhar alma, enquanto pensamos em qualquer dimensão da igreja, jamais devemos negligenciar a presença, o poder, a importância da pessoa bendita do Espírito Santo. Então esse tema, ele é importantíssimo. E por que ele é importantíssimo? Porque a Bíblia em si demonstra que ele é importante. O Senhor Jesus demonstra que a temática, o Espírito Santo é importante demais. Por quê? Quando você lê a Escritura, e Lucas principalmente, Lucas faz questão de mostrar que antes que Cristo cometa o seu ministério público, ele é cheio do Espírito Santo. Lucas registra, Mateus registra, antes que Cristo cumpra a sua missão, Lucas vai demonstrar o quê? Ele vai cumprir a missão, ele vai escolher os 12, mas antes que isso acontece, Lucas registra que enquanto Cristo orava, Lucas 3:21, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. O mestre, antes de começar o seu ministério público, antes de chamar seus discípulos, ele foi cheio do Espírito Santo, ao ponto que em Lucas 4:8 ele vai dizer: o Espírito do Senhor, não, ele vai ler Isaías, e ele vai dizer: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregoar a boa nova, libertar os cativos, anunciar o ano do Senhor. Quer dizer, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou pregar, mas cheio dele. Só que Jesus não começa apenas o ministério cheio. Quando você lê João capítulo 16, o 13 na verdade, Jesus está na ceia, a última ceia. E na última ceia, no 14, ele vai animar os seus discípulos a crerem que o Pai tem para eles morada, herança, e por isso podiam ficar tranquilos e não perturbados. No capítulo 15, ele os mostra que eles precisariam estar enxertados nele como a videira para darem fruto. No capítulo 16, Jesus vai apresentar aos seus discípulos seu último ensinamento antes da crucificação. E sabe qual é o assunto? Que ele não deixaria seus discípulos só, mas que ele enviaria um outro Consolador. O último ensinamento de Cristo aos seus discípulos, em termos de discurso, palavras, antes de ser morto, foi sobre que eles receberiam o Espírito Santo, foi sobre que ele enviaria o outro Consolador. Portanto, antes que ele morre, ele fala do Espírito Santo, de que ele tem que vir. Depois que ele ressuscita, Lucas capítulo 24, versículo 49, depois que ele vai instruí-los sobre ir pregar o Evangelho, ele vai dizer para eles: olha, fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de morrer foi o último assunto. Depois que ele ressuscita, também foi o último assunto, antes que ele sobe ao céu. Prova é o texto que eu li, Atos 1, 8 e 9. 8 diz o quê? Que ele diz para eles: vocês vão ser cheios do Espírito, vão receber virtude do Espírito. Para quê? Para serem minhas testemunhas, quando vi a voz do Espírito Santo. O versículo 9 diz o quê? Enquanto Jesus falava isso, ele começou a subir, e eles viram ele subindo. Perceba,
a última palavra que Jesus liberou antes que ele fosse assunto aos céus foi o quê? Vocês vão ser revestidos de poder ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus. Portanto, antes de morrer, falou do Espírito. Quando ressurgiu, falou do Espírito. E antes de subir, falou do Espírito. E isso mostra o quê? Isso mostra a importância que Jesus deu para este assunto. Em outras palavras, não estamos falando de qualquer coisa. É um assunto, é um tema importantíssimo para a igreja. Por quê? Porque o mestre, antes que ele foi para o céu, ele falou sobre o Espírito Santo. Por que falou? Porque é um assunto muito importante. A igreja precisa falar mais sobre. A igreja precisa ter disposição de desenvolver mais sobre isso. Por quê? Porque o mestre, antes de ir embora, ele falou sobre o Espírito Santo. E eu creio que vocês sabem. Disse que as últimas palavras de um homem tendem a ser mais importantes do que as primeiras dele. Porque o que ele fala quando começa, pode mostrar que ele começou bem. E o que ele fala quando termina, também pode mostrar como ele terminou. Se terminou bem ou muito mal. É por isso que Cristo na cruz, ao morrer, diz estar consumado. Porque não terminou mal, cumpriu a missão. Paulo, ao morrer, pode dizer, combati o bom combate. Porque ele terminou bem. Agora, quando o homem termina mal, as palavras dele podem revelar isso. Óbvio, ele pode esconder muitas coisas, mas muitas das vezes as palavras revelam como está o coração. As palavras revelam como estamos. Portanto, o último, ou um dos últimos assuntos que o Cristo falou antes de morrer, depois de morrer e depois de ir para o céu, ou antes de ir para o céu, foi o quê? Espírito Santo. Então, não é um assunto qualquer, é um assunto importante. A segunda razão que demonstra ser um assunto importante, qual é? É que Jesus não só fala do assunto, Jesus promete que ele derramaria o Espírito Santo. Tanto em João 16, como em Lucas 24, como em Atos 1, Jesus está o quê? Prometendo que ele vai enviar o Espírito Santo. Isso mostra o quê? Que este assunto é um assunto do interesse total de Deus. Deus é o ser mais interessado que a sua igreja, que os seus discípulos, que os seus seguidores sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Não há ninguém mais interessado do que o próprio Deus, que a sua igreja não seja vazia, não seja seca, não seja árida. Ele é o mais interessado que o seu povo anda cheio do seu Espírito. Por ser verdade, é por isso que em Joel 2:28 ele mesmo disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne que há. Por isso eu vim dizer-lhes hoje que este assunto é muito importante. Sabe por quê? Porque ele é um assunto do interesse de Deus. Muito mais do que cada um de nós que está aqui. Deus está interessado que a gente seja cheio do Espírito. E toda vez que a igreja se preocupa com isso, ela está se preocupando com algo que é do interesse de Deus. Deus quer encher sua igreja com o seu Espírito. Deus está interessado nisso. Só que outra verdade qual é? É que por Jesus falar e prometer, ele não faz só isso. Ele também ordena. Ele manda. Em Lucas 24:49 eles vão para a cidade. Ele ordena. Ele manda que eles fiquem na cidade
até que sejam cheios. Sabe por que o assunto é importante? A ordem que Cristo dá demonstra a importância do assunto, mas também demonstra a necessidade da igreja. Fiquem na cidade. Pensem comigo. Atos 1, Lucas 24, a igreja está começando. Quase 120 pessoas. E talvez 500, porque tem aqueles que Cristo apareceu a eles, que eram 500. Mas aqui em Pentecostes são quase 120 pessoas. Se a igreja tinha só, então, quase 120 pessoas, a pergunta é, não era urgente que ela saísse logo para pregar o evangelho? Se hoje, que somos ali 36% de cristãos no mundo, só de pentecostal, em torno de 800 e poucos milhões de pentecostais no mundo. Se hoje é urgente pregar o evangelho, imagina em Atos, imagina no começo, imagina quando eram apenas um grupo pequeno. Se hoje é urgente, anos atrás era mais ainda. Mas mesmo sendo urgente que eles fossem pregar, ele diz, fiquem na cidade. Fiquem na cidade. É urgente ir, mas é necessário ficar. Sabe o que é isso? A igreja precisa ir, mas para que ela vá a uma necessidade, qual? De ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então, o que Jesus está fazendo aqui, ao ordenar que eles fiquem, ao prometer o Espírito, demonstra o que? Que há uma necessidade na igreja. Por que este assunto é importante? Porque a igreja precisa, porque a igreja necessita. Assim como uma terra deserta necessita de água e chuva, assim também o povo de Deus necessita da virtude, da unção, da presença, do poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele vai dizer, vocês têm que ir pelo mundo, mas têm que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então este assunto é um assunto importante. Por que é importante? Porque há uma necessidade na igreja, há uma lacuna, há um vazio que só Ele pode preencher. E outra verdade, sabe qual é? É que Jesus, ao ordenar que eles fiquem na cidade, Jesus, ao dizer para eles, olha, vai vir o Espírito Santo, e prometer que ele viria, sabe, demonstra o quê? Demonstra que Deus está comprometido com isso. Deus está comprometido com o derramamento do seu Espírito. Por quê? Porque por quando ele promete em Joel 2, eu derramarei, é uma promessa. Quando ele promete em Atos 1, fiquem na cidade, ou então virá o Espírito, é uma promessa. Digamos, ele está liberando sua palavra. E liberando sua palavra, ele está se comprometendo com o quê? Com aquele ato, com o quê? Com aquele derramamento. Portanto, o Espírito Santo não é só um assunto esporádico para a igreja. Não, é um tema que faz parte da agenda de Deus. Deus está comprometido em quê? Em derramar sobre o seu povo o seu Espírito. É por isso que ele promete. Por que ele promete? Porque é algo que faz parte da sua agenda. Por isso, como igreja, nós deveríamos orar ao Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Qual é a vontade de
deles, são muitas, mas uma delas é esta. Qual? De derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, porque Deus está comprometido. Porque Ele falou que Ele vai derramar. Ele falou que Ele vai enviar. Ele falou que Ele vai revestir. Ele não está só interessado, porque tem gente interessada, mas não comprometida. Deus está interessado no assunto e Deus está comprometido com esta agenda. Eu vim dizer-lhes que está cheio. Ser cheio do Espírito deveria ser algo que deveria fazer parte da nossa agenda, porque faz parte da agenda de Deus. Por quê? Porque Deus está comprometido com este derramamento. E não é de hoje, é de muitos anos. Antes mesmo do Pentecoste, Deus já havia levantado homens como quem? Como Joel, que disseram nos últimos dias, Ele vai derramar. E vem aquela pergunta, quando é que é os últimos dias? Os últimos dias começaram com o Pentecoste. Portanto, desde o Pentecoste, Ele vem cumprindo esta promessa. Desde o Pentecoste, Ele está comprometido com esta promessa. E o interessante é que mesmo os homens muitas vezes negligenciando, mesmo os homens às vezes jogando de fora, mesmo os homens às vezes lendo na Escritura o que Ele fez, o que Ele quer, dizem o quê? Não, o que Ele fez, isso aqui fica lá na Escritura, não queremos hoje. Não queremos que Ele bagunça a nossa igreja. Não queremos que Ele faça as coisas às vezes saírem do nosso controle. Fica lá com o que aconteceu. Não, Ele aconteceu, mas fica lá. Mesmo os homens às vezes negligenciando, Ele faz do seu jeito. E quando a gente menos espera, Ele levanta um ali, outro lá, outro para lá. E daqui a pouco há um derramar do Senhor, um mover do Espírito poderoso. Mas o que chama a minha atenção aqui também, nesse texto, não é apenas esse todo o interesse e importância que Deus dá ao assunto. É o quê? É a não percepção dos discípulos. É a distraição dos discípulos. Jesus está indo embora. E eles não perguntam para Ele sobre o Espírito Santo. Eles perguntam para Ele se Ele vai restaurar o reino de Israel. Eles estão distraídos. Eles não conseguem captar o que está acontecendo. Eles estão com Cristo depois dele ressuscitar. 40 dias depois de ouvirem Ele falar sobre o reino. Puxa vida, no mínimo já deveriam ter entendido. Mas eles ainda estão perguntando, o Senhor não fará uma revolução política? O Senhor não vai libertar Israel da mão de Roma? Fala, oh meu filho, oh inocente, acorda. Não é sobre libertar-vos de Roma, é sobre vir até vocês a virtude do Espírito Santo. E isso às vezes acontece conosco como igreja do século 21. Às vezes não estamos percebendo, já estamos com Ele há muitos anos, estamos distraídos, estamos desfocados, estamos focados em algumas coisas, em outras coisas, buscamos ferramentas, buscamos outros caminhos, pensamos aqui, pensamos e falamos, busque ferramenta, busque caminhos, mas antes de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, entenda que há uma urgência, que Deus derrama, que Deus nos encha, que Deus nos envolva com o seu Espírito. Nós vivemos na era da pós-verdade, do relativismo, do racionalismo, em que tudo se explica pela razão. A igreja precisa ser, neste tempo, do secularismo, o que? Um pilar
que está dizendo: olha, embora o mundo é secular, embora o mundo é racionalista, embora o mundo é tudo isso ali, nós cremos em algo sobrenatural. O sobrenatural é real. O Espírito Santo está presente. O Espírito Santo é real. Não é conversa. Ele não ficou no Pentecoste. Ele não ficou em Atos. Ele não ficou na Bíblia. Ele está aqui. Ele é Deus. Ele é real. Ele é poderoso. Ele é o mesmo. E o mesmo Deus que estava interessado no Pentecoste ainda está hoje dizendo: esta promessa é para vós, para vossos filhos e a todos aqueles que Ele chamar. Ele me chamou, Ele te chamou, então é para você também, é para mim também, é para todos nós. Não devemos nos distrair como os apóstolos que estão ali com o mestre, mais ou menos 3 anos e 7 meses e meio depois, ainda estão perguntando: não vai restaurar o reino? Mas sabe, isso mostra o quê? Também que às vezes nós não sabemos o que realmente precisamos. Porque o que aqueles homens precisavam não era a libertação de Roma. Saber o quê? Ser cheio do Espírito. Às vezes, a gente não sabe o que realmente precisamos. Mas o que me encanta em Deus é isso. Ele sabe o que a gente de fato precisa. Por isso, quando a gente acha que Ele tem que restaurar o reino de Israel, ou então que Ele tem que fazer alguma revolução política como naquele contexto, Ele diz: sabe o que? É mais do que isso. Pedro, esse é cheio. Sabe o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito. Eles invadiram Roma. Eles quebraram tudo em Roma. Aquilo que eles achavam que tinha que acontecer politicamente, não aconteceu. Aconteceu como? Sendo cheios do Espírito. Ao ponto de que onde chegava a igreja, diziam: chegaram os perturbadores, chegaram os alvoroçadores, chegaram os confusionistas, chegaram aqueles que são até... Chegaram eles. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente está achando que o que estão precisando é aquilo ou mais aquilo. Ele fala: não, esse é cheio do Espírito. O que está faltando é sermos cheios, nos enchermos do Espírito. Outra verdade que eu entendo aqui, qual é? É que às vezes, nós só não sabemos o que precisamos, é que nós às vezes também não sabemos expressar o que de fato precisamos. Parecia que o que eles precisavam era mesmo de libertação de Roma, mas na verdade não era. Parecia, mas não era. E como parecia e não era, eles não conseguiam expressar aquilo. Sabe quando parece que falta alguma coisa, a gente não sabe expressar o que de fato é? Sei, tranquilo. Ele esquadrinha o nosso coração. E Ele sabe a necessidade de fato que tem em nosso interior. Por isso é que uma das ordenanças que a gente vai encontrar na Bíblia é: sejam cheios do Espírito Santo. E o que Paulo queria dizer com isso? E eu vou indo para terminar. Já falei que é importante, mas já tem o ponto. Sejam cheios. Perceba que é uma ordem. Não é opcional. Não é ou ler Bíblia ou ser cheio. Não é ou faz teologia ou ser cheio. Não é ou evangeliza ou ser cheio. Não é ou dizima. Não. É imperativo. É uma ordem. Entenda isso. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem de Deus para a igreja.
A igreja precisa entender que não tem outro caminho, não tem para onde correr. Vamos ser intelectuais, vamos estudar mesmo, vamos nos dedicar mesmo, escreveremos livro mesmo, conversaremos muito bem, falando bom português, mas não é opção. Tem que ter tudo isso, mas há uma ordem também: enchai-vos do Espírito Santo de Deus. É imperativo. A segunda verdade é: enchai-vos, não é se encha. Sabe o que é? É pluralidade, é coletividade. Não é para o pastor, não é pastor se encha, não é pregador se encha, não é você que trabalha tempo entregando na guerra se encha, e você que é empresário, não precisa. E você que é diarista, não precisa, não. É na pluralidade, é enchai-vos, o pastor, a ovelha, enchai-vos, o empresário, o pregador, enchai-vos, a diarista e o estudante, é para todos, é uma ordem para todos, do lado, do escalão, do clero, à igreja, ao povo, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. E a terceira verdade aqui, outra sabe qual é? É que quando Paulo diz enchai-vos, no grego, segundo os biblistas, há uma passividade que só percebe se a gente parar, só se percebe a gente parar para analisar o texto energeticamente no grego, que demanda o quê? Que demonstra que é como se fosse deixai-vos encher, que tem a ver com nós sermos passivos no sentido de nos rendermos e deixarmos que Ele nos encha. Portanto, é essa rendição, é essa humilhação, é esse quebrantamento. Eu mesmo, que a igreja lá em Atos é ficai, é esperai. Esperai onde? Neste lugar em que você está rendido, em que você está ansioso, em que você está buscando, e não é você que se enche, não é você, não, é Ele que vai encher. E o que é que eu faço? Eu fico na passiva, esperando, mas o esperar não é estar acomodado, parado, é rendendo-se, é humilhando-se, é quebrantando-se, é prostrando-se, é orando, é buscando. E enquanto eu oro, Ele derrama sobre nós, Ele nos enche, Ele nos encharca, Ele nos envolve com o seu Espírito. Por isso, humilhemo-nos, quebrantemo-nos, rendamo-nos aos pés dEle, e que Ele nos encha com o seu Espírito. Eu quero dizer aos irmãos que missão da igreja sem o Espírito Santo é um desserviço. Qualquer trabalho que a igreja se propõe a fazer sem o Espírito Santo é um desserviço. Porque é o Espírito que convence, é o Espírito que cura, é o Espírito que liberta, é o Espírito quem faz, é o Espírito que abre a porta, é o Espírito que dá ousadia, é o Espírito que levanta, é o Espírito que separa, é o Espírito que ilumina, é o Espírito que conduz. Qualquer atividade que a igreja for fazer, ela precisa colocar em mente: há uma necessidade. Qual? A presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Ah, mas isso aqui é só um estudo. Há uma necessidade, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Ah, mas é um trabalho social. Há uma necessidade, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Tudo que a igreja fizer, ela precisa jamais deixar o Espírito Santo de lado. É por isso que Jesus disse para os discípulos:
não saiam de Jerusalém, não vão para lugar nenhum, não façam nada, não se movam. Mas está atrasado, esperem. Mas é urgente que a gente vá, esperem. Mas temos que aguardem. Mas puxa vida, como aguardem? Aguardem. Por quê? Porque é importantíssimo, é necessário a presença, o poder, a manifestação, a virtude e o revestimento do Espírito Santo de Deus. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Por isso, igreja, não desprezemos o Espírito Santo. Não silenciemos o Espírito Santo. Não negligenciemos o Espírito Santo. Não limitemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus entre nós. Não precisamos, o que é? Silenciar o Espírito Santo para sermos cristocêntricos. Antes, pelo contrário, o Espírito Santo aponta para Cristo. Portanto, se quisermos ser uma igreja cristocêntrica, demos lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ela veio para glorificar a Jesus. Todo cristocentrismo sem o Espírito Santo se torna o que é? Cristomonismo. Isso é heresia. Por isso que a gente prega Cristo, centraliza Cristo, mas que a gente não negligencia o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a mensagem de Cristo, ela é testificada no coração do homem pelo Espírito Santo. A pregação da cruz, ela vai ser testificada, confirmada, ratificada em quem está ouvindo, pelo Espírito Santo. É por isso, Cristo como centro da pregação, mas sempre auxiliado pelo poder, pela graça, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso é que eu considero esse assunto importante. E vocês estão de parabéns. Precisamos cultivar isso. Precisamos buscar mais o Espírito Santo. Precisamos orar e ter fome dele. Porque Deus está comprometido com o Espírito Santo. E com derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja. E eu encerro com esta pergunta. E você? Você está comprometido com o Espírito Santo? Você está comprometido com o viver cheio do Espírito Santo? Você está comprometido com a necessidade que há em nós como cristãos de andarmos cheios do Espírito Santo? Uma das coisas que eu falo, melhor dizer, nas minhas orações a Deus, uma eu faço desde os meus 17 anos e a outra eu faço já faz um tempinho para cá. A que eu faço desde 17 anos é a seguinte: eu sempre disse para Deus, se o Senhor tem um projeto com Luanda, com Angola, por favor, não me deixa de fora. Eu estou dentro. Eu quero participar. E o outro pedido é, não me deixa ser um jovem vazio. Não me deixa ser um cristão vazio. Não me deixa andar vazio. Eu quero estudar, eu quero fazer pós, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero ser alguém que entende, quero ser um erudito. Eu falo isso para ele mesmo há um tempo, mas eu quero ser diariamente cheio do teu Espírito. O conhecimento serve para quê? Para clarear as coisas. E coisas clareadas deveriam nos levar aos pés dele, rendido diante dele. Porque a boa teologia nos faz render-se aos pés de Jesus e clamar pelo poder do Espírito Santo. Amém? Coloca-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus.
Mas você não falou o tema. Escolhe. Se tivesse falar o tema, seria: ele é importante. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Comprometa-se com isso. Você precisa ter um compromisso pessoal. Eu tenho que estar na sua agenda. O que é? A vivência no Espírito. Um cristão cheio do Espírito. Aí alguém diria: então o que é ser cheio do Espírito? Os tradicionais dizem: ser cheio do Espírito é ter o fruto. Muitos pentecostais passaram a dizer: não, é ter os dons. Os dons estão errados. Biblicamente falando, sabe o que é? Quando você lê Atos, ser cheio do Espírito é ter o quê? Tem a ver com dimensões carismáticas, o batismo do Espírito e os dons mesmo. Quando você lê as cartas paulinas, tem a ver com o quê? Com o fruto. Aí, então, o que é ser cheio? Sabe o que é cheio? Não é só uma coisa, é ter tudo isso. É ter o fruto, é ter o batismo, é ter os dons, é ter tudo aquilo que vem do Espírito. A gente não pode ir para um extremo. É só o fruto. Não, não é só o fruto. É os dons. Não, não é só os dons. É tudo isso. É ter o fruto, é ter os dons, é ser batizado. Portanto, busquemos o fruto, busquemos o batismo, busquemos os dons e busquemos esta presença que nos invade, que nos encharca, que nos enche, o Espírito Santo de Deus. Alguém diria: eu só preciso dos frutos porque... meu irmão, primeiro, a igreja de Corinto era bem carnal, mas tinha muitos dons. E Paulo vai falar para ela. Ela usa mal os dons, ela é carnal. E Paulo não diz: não busque mal os dons. Ele não proíbe, ele indica, ele ainda recomenda. Ele diz: buscam os dons, que não lhe falta nenhum dom. E o que ele faz? Ele pastoreia, ele orienta, mostra o caminho correto. Mas diz mais: busquem com zelo. Uma igreja que pratica tudo errado, os dons, ele diz que busquem com zelo, que não falte um dom, porém façam em amor, porém façam para edificação, porém trabalhem de forma correta. A gente não precisa só querer ter uma coisa. Se o Espírito Santo tem tudo para dar para a gente, se ele tem para dar é porque é importante. O fruto é o caráter, os dons são ferramentas, e a igreja precisa ter